Olá, lindão, olá, lindona. Feliz demais em poder estar com você aqui em mais um Pensando Fora da Caixa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, posso te dar uma dica. Essa é a oportunidade. É só você clicar aqui embaixo, acione também o sininho para que você possa estar recebendo notificações dos nossos próximos vídeos. Toda segunda-feira estamos aqui com pitada de sal às 8 horas da manhã e às quartas-feiras temos o nosso Pensando Fora da Caixa. Eu quero compartilhar com você hoje um pensamento. Uma das maiores procuras do ser humano é com quem se abrir, com quem se relacionar, em quem eu posso confiar e abrir de verdade o meu coração, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Existe um provérbio e ele diz que de tudo o que eu preciso guardar, em primeiro lugar, eu preciso guardar o meu coração. E a explicação é porque dele procede as fontes da vida, ou seja, é do meu coração, é da minha alma que procede a minha alegria, a minha tristeza, as minhas emoções, sejam elas boas ou não. Então eu preciso ter a minha alma, os meus sentimentos, o meu coração guardado em primeiro lugar. Isso fará com que eu tenha uma saúde mental, isso fará com que eu tenha uma paz na minha alma. Mas nessa procura em se relacionar, nessa procura em poder expressar aquilo que sentimos, aquilo que falamos, às vezes pecamos. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Existe um texto, uma frase que eu acho simplesmente maravilhosa, que ela diz: não sangre enquanto você estiver nadando com tubarões, porque sabemos que o sangue pode ser detectado a quilômetros de distância por um tubarão, e isso o atrairá até você. Pense só. Talvez você esteja falando da sua vida, do seu relacionamento, dos seus problemas e até das suas dificuldades, com pessoas que simplesmente estão esperando essa ferida ser exposta para que eles possam catucá-la ainda mais. Nós, seres humanos, infelizmente, temos o dom, o prazer, temos a habilidade de inflamar feridas mais do que saná-las, mais do que curá-las. Então, por isso é muito necessário que você tenha o cuidado quando você vai expor aquilo que sente o teu coração. Imagine o empresário que está à beira da falência. Perde noites de sono, perde a fome, perde a paz, a tranquilidade. E aí ele decide se abrir e falar que a sua empresa está à beira do caos, à beira da falência. Tenha certeza que muitos dos seus amigos que darão um tapinha no ombro dele, na verdade estão torcendo para que as suas portas fechem, porque será menos um concorrente na cidade. Talvez eles queiram que a falência realmente bata a sua porta, porque dessa forma o desespero fará com que você venda as suas ações, a sua empresa, os seus utensílios por um preço muito mais em conta, muito menor do que valeria no mercado se você estivesse em alta. E isso trará a ele a oportunidade de fazer aquilo que ele sempre quis, que é ter um negócio que é seu. Quantas vezes você fala do seu relacionamento com a sua amiga ou com o seu amigo, e aí você expõe o seu marido, você expõe a sua esposa, e talvez você esteja falando do seu relacionamento com pessoas que simplesmente tenham inveja do seu relacionamento. Talvez você esteja dando armas, munições para quem amanhã vai investir no seu cônjuge, no seu relacionamento. Então falar daquilo que te fere, na verdade, não é uma boa opção. Pelo contrário. É muito interessante que no momento mais complicado, mais difícil da vida de Jesus, quando ele sai da última ceia, a história vai dizer que ele está tão angustiado, tão triste, tão abatido, tão deprimido, que ele decide ir orar como ele sempre fez durante toda a sua vida. Mas se você analisar o texto, você vai ver que dessa vez ele faz algo diferente.
O cara que estava acostumado a ensinar sobre oração, o cara que estava acostumado a dizer para os seus discípulos: quando vocês forem orar, orem assim, dessa forma, dessa maneira. Dessa vez ele diz o seguinte: a minha alma está angustiada, uma angústia como que de morte, e eu gostaria muito que vocês fossem orar comigo. A história vai dizer que eles vão a um lugar chamado Getsemane, e quando eles chegam no Getsemane, Jesus faz uma coisa interessante. Ele diz para os seus amigos o seguinte: fiquem aqui e velem comigo. Fiquem aqui e orem comigo. Eu vou um pouquinho mais à frente. É interessante que quando Jesus vai expor a sua alma, quando ele vai falar da sua dor, quando ele vai falar do seu sofrimento, ainda que na companhia de pessoas que ele confiava, ele diz o seguinte: até aqui a gente pode caminhar junto, mas agora eu vou falar com quem pode me ouvir, com quem pode resolver, e vou mostrar aquilo que eu estou sentindo de verdade. Nesse momento, eu prefiro que vocês fiquem aqui e deixem que eu vou um pouquinho mais à frente. Sabe o que é que Jesus está me ensinando? Que existem dores que eu preciso falar apenas com Deus. Ah, Luiz, mas eu não acredito em Deus. Então existem dores que você precisa falar apenas com você. Talvez seja um momento de você se olhar no espelho e falar a respeito das suas dores com alguém que não vai te trair. Talvez seja um momento de você falar das suas angústias com alguém que não vai aproveitar esse momento de fraqueza para lhe atirar uma pedra. Se você não consegue falar com Deus, então se olhe no espelho. Olhe para a única pessoa que vai estar com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Talvez seja um momento de você se olhar e dizer: olha, você é capaz, você é forte. Talvez seja um momento de você olhar para Deus e dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ou olhar para você mesmo e dizer: olha, me ajuda porque eu não estou conseguindo levar isso sozinho. Mas assim como Jesus conclui a sua oração: que não seja feita a minha vontade, mas a sua, talvez também seja o momento de você dizer para você mesmo: chegou a hora de enfrentar esses obstáculos, esses inimigos. E não existe ninguém mais capaz ou melhor para fazer isso do que você mesmo. Que tal pensar um pouquinho fora da caixa e entender que muitas das pessoas que você acredita ser seus amigos não são? Eu convivi a maior parte da minha vida chamando de irmãos pessoas que sempre foram verdadeiros estranhos, e que no momento em que eu mais precisei delas, foi exatamente nesse momento em que elas viraram as costas para mim. Independente do que eu tenha feito, independente da ajuda que eu tenha dado, independente da autoridade, poder, amizade, carinho que eu tenha exercido um dia na vida delas, quando elas quiseram virar as costas, elas foram simplesmente frias e viraram as costas. Sabe o que é que eu quero te dizer com isso? Muitas das vezes encontramos o céu, onde algumas pessoas dizem ser o inferno. Encontramos o amor de Deus em pessoas que na maioria das vezes chamávamos de inimigos. A maioria das pessoas que me deram uma palavra de apoio, a maioria das pessoas que abriram as portas de sua casa e da sua vida, a maioria das pessoas que passaram a andar ao meu lado no meu pior momento, nunca haviam caminhado comigo durante toda a minha história. Elas me ensinaram que nadar enquanto sangro em meio aos tubarões, eu irei atrair a atenção daqueles que não querem o meu bem, daqueles que simplesmente estão esperando a minha ferida ser exposta para que eles possam me devorar. Posso te dar uma dica? Não sangre enquanto você nada em meio a tubarões. Não exponha os teus sentimentos, não exponha as suas dores, não exponha as suas fragilidades nas redes sociais ou com amigos ou pseudos amigos que na verdade não conhecem o que pulsa o seu coração. Que você possa ter cuidado de ti mesmo e só assim você viverá nessa terra o melhor da vida que está destinada a você. Beijo no coração.